A graça e a paz, meus irmãos. Alguns vídeos atrás aí eu tinha falado a respeito do Sermão da Montanha. Bom, eu quero dar continuidade nesse vídeo aqui, falando a respeito das outras coisas que Jesus falou no Sermão da Montanha. Porque, meus queridos irmãos, os mandamentos de Deus, eles têm que ser expostos para as pessoas. E a nossa mensagem, ela tem que ser expositiva. Como assim expositiva? Você tem que colocar as Sagradas Escrituras para as pessoas. Não adianta, como eu disse nos vídeos anteriores, não adianta você dizer seja fiel a Deus e não falar o que a pessoa precisa fazer para ser fiel. Porque hoje, quando você escuta na igreja falando assim, seja fiel, isso aí, ser fiel na igreja é sinônimo de quem dá o dízimo. Seja fiel. Quando fala o crente fiel, é o crente que dá o dízimo. Mas, meus irmãos, vejamos bem. Deus, ele tem prazer no sacrifício ou no que obedeça a palavra dele? Samuel disse para Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. E o obedecer é obedecer o quê? Então nós estamos nesse vídeo para dizer isso. O que Jesus quer que a gente obedeça dele? Então no capítulo 6 de Mateus, tem alguns pontos aqui que eu peguei, alguns pontos chaves, que falam a respeito daquilo que Deus estava colocando para aquela população, para eles obedecerem. E lógico que para nós também. Como a Bíblia foi escrita e deixada, Deus deixou ela para nós, para que a gente viesse obedecer ela. Então, meus irmãos, algumas outras coisas aqui também são mandamentos de Deus. Capítulo 6, versículo 5 diz assim: E quando orares, não sejai como os hipócritas, pois que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas na rua, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E ele até recomenda, né? Quando você for orar, ore no teu quarto, num lugar que ninguém te veja. Por que Jesus ele estava dizendo isso? Jesus estava dizendo isso porque tinha pessoas naquele tempo que queriam aparecer. Elas queriam aparecer, elas oravam, faziam longas orações, como uma maneira depois de arrecadar, fazer arrecadação. Porque eles entravam nas casas das viúvas e faziam aquelas longas orações, mas eles não iam de graça. Eles cobravam por aquilo. Eles não cobravam assim diretamente. É como nos dias de hoje. Eles pedem oferta, pedem votos, pedem oferta. Então a pessoa ela quer aparecer, mas não no intuito de edificar. Ela quer aparecer, mas no intuito de de ela se auto-nomear para que ela venha poder ali dentro da igreja ou qualquer outro lugar, ela aparecer para poder pedir ofertas, pedir ajuda, pedir votos. Aí quando você vai ver, a pessoa está vivendo daquilo que as pessoas estão dando, mas está vivendo do melhor. Porque tem homens que arrecadam muito, e era o que os fariseus faziam naquela época. Eles queriam aparecer nas sinagogas. Então Jesus ele deixou isso aqui como um mandamento, não queira ficar aparecendo sendo o melhor, né? Porque hoje em dia o que você vê? Muitos pregadores eles querem o quê? Agenda. Eles vão pregar e eles querem ser famosos, usam as redes sociais para aparecer, e quanto mais aparecer, para eles é melhor, porque recebem mais convites. E aí o que acaba acontecendo? É mais arrecadação, porque cada vez que vão nas igrejas hoje, cobra-se para pregar. Então quanto mais agenda ele tem, mais lucro ele tem. Então Jesus ele já estava, parece que, prevendo isso, mas naquela época já tinha isso. Então uma das coisas que Jesus falou foi essa: não queira aparecer, vá no teu quarto, faça suas orações. Quando for evangelizar, evangelize, mas não fique tocando a trombeta para querer aparecer no meio dos homens, né? Seja simples, não compita com ninguém, seja você mesmo em Deus. Outra coisa olha o que Jesus falou no versículo 14: porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, o vosso Pai Celestial não perdoará a vocês. Mas se vocês perdoarem, também o vosso Pai Celestial perdoará a vocês. Jesus deixou um mandamento. Olha que mandamento aqui precioso. O que a gente precisa fazer para entrar no reino dos céus?
Meus irmãos, perdoar os homens os seus pecados. Se você não perdoar aquela pessoa que te ofendeu há 10 anos atrás, você guarda aquela mágoa, 5 anos se passaram, 2 anos se passaram e você tem ódio daquela pessoa. Meus irmãos, isso vai fechar a tua porta para você entrar no reino do céu. No final da sua vida você pode perder a sua salvação por não perdoar. E é por isso que eu falo essas coisas aqui nos vídeos, porque você não escuta falar isso nas igrejas. Olha só. Mas você, meu irmão, que prega, que gosta de pregar nas igrejas, pega essas mensagens e leve para as pessoas, para que seja divulgado, compartilhe esse vídeo. Porque as pessoas precisam perdoar. Se elas não perdoarem os homens as suas ofensas, Deus não perdoará os seus pecados. Foi Jesus que falou. Se a gente quiser obedecer a Ele, ser fiel a Ele, tem que obedecer a isso. Porque tem pessoas por aí que estão enganadas, achando que por dar o dinheiro na igreja, elas vão ser livres de todos os pecados e vão entrar no céu e alcançar toda a sorte de bênção aqui na terra. Tomem cuidado, meus irmãos, com as coisas que são pregadas. Tem gente enganando muita gente. Olha aqui outra coisa que Jesus ele disse, no versículo 16. E quando jejuar, não mostreis contristado como os hipócritas, porque desfiguram o rosto. Eles já receberam o galardão. Mas tu, quando jejuares, lave o rosto, para não pareceres que está jejuando, para que o vosso Pai, que te vê no oculto, te recompense em público. Te recompensará em público. Meus irmãos, isso aqui também quer dizer também de aparecer, porque tem gente que gosta de se exibir, de aparecer. Mas cuidado, esse espírito não provém de Deus. Quando você começar a pregar, quando você começar a fazer a obra, é lógico que realmente você vai chamar a atenção das pessoas. Mas cuidado com a vaidade. Porque tanto essa primeira parte que eu falei e essa daqui, que Jesus ele falou, não queira aparecer diante das pessoas orando, está ligada ao quê? A soberba, a arrogância. A pessoa quer aparecer, sabe? Ela quer competir com as outras pessoas e mostrar que é melhor. Jesus ele não quer isso. Ah, porque eu jejuo, porque eu oro, porque eu faço. E eu se intitulando ser melhor do que os outros. E tem uns que acabam até humilhando os pequeninos da igreja. O que Jesus estava dizendo aqui, nesse versículo aqui do 16 que nós lemos, é que você tenha a sua comunhão com Deus, só você e Ele. Que os homens não venham saber da sua comunhão com Deus, do seu particular com Ele. Quando você ora e você recebe uma resposta de Deus, você não precisa sair falando para as pessoas. Guarde aquilo para você. Porque quando você tem contato com o seu Criador e você tem essa comunhão, esse particular, você tem prazer de interagir com Deus. Você tem prazer em falar com Ele, em receber a resposta dEle. Você ora apresentando a oração, você jejua falando com Deus. E quando Deus ele te responde, você se alimenta daquela resposta e aquilo fortalece o teu relacionamento com teu Deus. É por isso que Deus, ele não quer que muitas vezes você compartilhe essas coisas. Porque o seu particular com Deus é entre você e Deus. Então, meus irmãos, vamos estar discorrendo aqui. Até o capítulo 7 nós vamos fazer mais vídeos. Mas para que não fique muito longo, eu vou parar por aqui. Tá? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e que esse vídeo venha edificar a sua vida, o seu ministério e a sua fé. Deus te abençoe em Cristo Jesus.